Olá, mais um programa Mulheres em Ação com Eliane Lobão. É um prazer estar com você, mulher, batendo um papo, falando de Deus, falando de coisas de mulheres. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da mulher no contexto da Bíblia, a importância da mulher no contexto atual, na religião. Então, para iniciarmos, eu gostaria primeiramente de fazer uma pequena leitura que está aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 11 em diante. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para com os teus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contou-me e lhe dissera estas coisas. Então, esse texto maravilhoso fala de uma mulher, Maria Madalena, uma mulher que era seguidora de Jesus, que era discípula de Jesus e que foi a primeira mulher a qual Jesus apareceu ressuscitado. Então, o que podemos concluir? Que a mulher, ela tem sim uma importância no ministério de Jesus. A mulher, ela teve grande importância no ministério. E a gente vai trazer e vai refletir sobre o papel da mulher nos dias atuais na igreja. Então, assim, nós vimos que Jesus poderia ter aparecido para João, poderia ter aparecido para Mateus, Marcos, Pedro, mas ele apareceu para a mulher. Aqui nós vemos que Maria, o cuidado de Maria Madalena. Madalena foi ao túmulo para ver Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. E quando ela chegou lá, ela se deparou que ele não estava lá. E ela ficou preocupada. Cadê Jesus? Onde colocaram Jesus? E primeiramente, na leitura desse texto que você observa, que Maria, ela não reconheceu Jesus. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. O que podemos pensar? Jesus poderia estar com uma outra forma, um outro semblante. Nós percebemos a Maria, ela não reconheceu inicialmente Jesus. Ela estava ali procurando seu corpo, chorando no túmulo. E aí ele aparece para ela e ela o confunde com o jardineiro. Mas como uma mulher que andou com Jesus, comia com Jesus, conhecia Jesus, não reconheceram. Possivelmente ele estava com um corpo transformado. Porém, Jesus a chama pelo nome. Jesus fala Maria. Ele a chama pelo nome. Uma das grandes características de Jesus era chamar as mulheres pelo nome, ou seja, nos mostrando que Jesus, ele chama cada um de forma individual pelo seu nome, dando a sua identidade e a sua importância. Então, mulher, nós percebemos na Bíblia que a mulher, ela tem um grande significado e uma grande importância. Foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, foi aquela a qual Jesus determinou: vai e anuncia para os teus irmãos que eu estou ressuscitado. E ela imediatamente saiu e foi anunciar Jesus. É certo que alguns duvidaram, é certo que outros acreditaram, porque aquele homem que havia morrido, havia ressuscitado, havia aparecido para Maria, mas mostrando a qual a mulher, ela tem grande importância. Ela é chamada pelo nome, ela tem um chamado que é evangelizar, que é levar as boas novas, que é levar um Jesus ressuscitado. E hoje a gente podemos pensar as mulheres na igreja. Você já pensou, mulher, na sua importância, na importância do seu papel no ministério da igreja? Você pode não ter um título. Você pode, às vezes, não ser uma pastora, você pode, às vezes, não ser uma obreira, uma missionária, uma obreira de renome, mas eu quero te falar que você tem grande importância no ministério e Jesus, ele te chama pelo seu nome, porque ele reconhece a sua importância. Ainda que a igreja não reconheça, ainda que os outros obreiros não reconheçam, ainda que a sociedade machista na qual vivemos não reconheça a sua importância como mulher, eu quero te dizer que Jesus te chama pelo nome, Jesus te dá um ministério. Vai
e fala do meu nome, vai e fala da importância. Então é necessário a gente entender a importância do nosso chamado e a importância do nosso ministério. Se você observar a mulher, a maioria das mulheres dentro da igreja, eu acredito que 70%, 80% são constituídos por mulheres. São elas que dizimam, são elas que limpam as igrejas, são elas que fazem as cantinas para arrecadar dinheiro, são elas que visitam, são as órfãos, as viúvas, são elas que arrecadam cestas para distribuir, são elas que cuidam das crianças na igreja, são elas que apoiam o pastor, são elas que estão ali. Às vezes em lugares não tão vistos, mas a sua importância não tem discussão. A sua importância é fundamental. Essa mulher, você mulher que está no ministério, eu quero que você, neste momento, passe a pensar da importância do seu ministério, igual Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que seguia e que financiava o ministério de Jesus e que andava com Jesus. E eu quero te dizer da sua importância. Então, eu venho aqui defender uma bandeira. Assim como Jesus valorizava as mulheres, tinha mulheres que eram discípulas e seguidoras e financiadoras do evangelho dele, do ministério dele. Jesus, se a gente lembrar lá, Jesus quando ele foi lá no poço conversar com aquela mulher, que Jesus falou assim, ó, vai e chama o teu marido. E ela falou assim, Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou para ela, é verdade, 5 maridos tu tivestes e o que tem agora não é teu. Jesus naquele momento deixou os discípulos no canto e foi sozinho conversar com aquela mulher. Por que Jesus não foi com os seus discípulos? Porque é certo que talvez eles poderiam julgar aquela mulher, eles poderiam trazer algum julgamento para ela, mas Jesus ele não veio para julgar nenhuma mulher. Jesus ele veio para dar visibilidade às mulheres. E nos dias atuais a gente tem que presenciar isso. Porque a mulher, ela não saiu só para limpar a igreja, ela não saiu só para cuidar de ministérios menores, mas ela tem que reconhecer a sua importância e assumir o papel que Deus chamou. Às vezes as mulheres não estão em outro patamar. Você vai às vezes em uma igreja, você vê aqueles vários homens sentados como se fossem tronos nos altares da igreja, e às vezes você não vê nenhuma mulher. Você vê mulheres talentosíssimas que sabem pregar, que são grandes evangelizadoras e que trabalham muito na obra, mas às vezes lhe falta um título. Não que título seja a coisa mais importante, mas título é reconhecimento sim, é reconhecer o trabalho do outro. Por que só os homens lideram? Às vezes nós vemos muitos pastores e as esposas deles trabalham muito mais do que eles, exercem uma liderança incrível dentro das igrejas, mas às vezes só o pastor tem a visibilidade. A gente tem que atentar para isso. Eu venho aqui trazer essa bandeira de visibilidade da mulher no evangelho, essa bandeira de visibilidade da mulher dentro da igreja, porque nós temos visto, além dessa discriminação, dessa separação, nós temos visto muita violência dentro da igreja constituída. Aí você me pergunta, violência dentro da igreja? Aonde deveria ser um lugar de amor, aonde deveria ser um lugar de igualdade, aonde deveria ser um lugar de respeito? Sim, muitas igrejas existem muita violência contra a mulher. Violência aqui, eu não estou falando só violência física não, eu estou falando de violência, de discriminação, de todos os tipos de violência. Se você parar para observar, as mulheres dentro das igrejas, elas trabalham incansavelmente. Muitas mulheres têm trabalhado fora para sustentar os seus lares, as mulheres estudam, trabalham, e às vezes elas são obrigadas de forma ideológica, ali, de forma de manipulação, a estarem exercendo cargos pesados, trabalhos pesados, sem entender que elas têm uma vida paralela. A importância do trabalho da igreja é importantíssima. Uma mulher dentro da igreja, ela serve para aconselhar, para levantar outras, ela serve para ajudar outras mulheres, e elas fazem isso muito bem. Porém, elas têm uma vida paralela, elas têm casa, elas têm filhos, elas têm trabalho, elas têm sustento, elas têm o seu lar.
E às vezes elas se dedicam tanto que elas deixam a vida dela paralela e acabam sacrificando, porque tudo na vida tem que haver um equilíbrio. Ao mesmo jeito que eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu trabalho, eu posso cuidar da igreja. Então tem que ter esse equilíbrio. E muitas vezes há uma pressão muito grande sobre a vida dessa mulher. E isso é uma forma de violência. Outra forma de violência são mulheres que sofrem nos seus lares. Mulheres que sofrem, são espancadas, são agredidas, às vezes elas recebem, são humilhadas, e elas vão confessar isso para os pastores dela, e os pastores apenas falam assim: olha, irmã, estamos orando por você, Jesus vai tirar você dessa, pague o preço, faça uma campanha, faça oração pelo seu marido. A mulher sabe e usa de versículos bíblicos para justificar essa violência. Quando fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa, coloca na costa dessa mulher, na carga todinha na vida da mulher, que a mulher sábia, como se tivesse problema no lar dela, é porque ela não é sábia. Não, tem muitas mulheres que sofrem violência, e sofrer violência dentro do lar não é caso de oração. Sofrer violência dentro do lar não é caso de campanha. Sofrer violência dentro do lar é caso de denúncia. Então, os pastores têm que estar preparados para lidar com isso. Pastores e obreiros têm que estar preparados para ouvir isso. Eu tenho um grande exemplo aqui para contar. Uma certa vez, eu conheci uma mulher, e essa mulher, ela foi para a igreja, e ela casou-se com um obreiro. E uma certa vez, esse obreiro, eu fiquei sabendo que esse obreiro espancava muito essa mulher. E eu conheci esse casal. E ele espancava bastante. Ou seja, o cara estava dentro da igreja, estava exercendo o ministério, porém ele era um agressor. Existem muitas mulheres nessa situação, não tenha dúvida. E às vezes estão ali dentro da igreja, agredindo mulheres e arrotando santidade. E aí ficam lá, são verdadeiros santos, que são às vezes até adorados. Mas quando ele chega no lar dele, ele vai agredir a esposa, vai tratar mal, vai humilhá-la, vai espancá-la. E era isso que acontecia. E aí foi aconselhado a esse homem que separasse dessa mulher, porque ele era tão agressivo, e foi falado: você vai acabar matando a sua esposa. E ele ficou irritado, passou uma semana. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, infelizmente, que eu conheci pessoalmente, uma mulher jovem, uma mulher cheia de vida, que estava na igreja procurando recomeço, procurando alguém para amar, procurando viver uma vida boa. Essa mulher foi assassinada. Foi assassinada e o seu corpo foi encontrado atrás do postão Aparecidão. Uma história triste que eu não queria estar contando, mas serve de alerta. Serve de alerta que às vezes o que está ali na aparência não é a essência. Então, obreiros, sejam preparados. Pastoras, sejam preparadas para confrontar, para orientar que caso de violência contra a mulher não é aconselhamento, não é jejum, não é oração, não é sabedoria feminina, é caso de polícia. E isso é importante que a igreja seja alertada, porque as mulheres têm um papel fundamental. Além de levar o ministério, elas têm que se reconhecer como mulher, elas têm que se cuidar, elas têm que se amar, elas têm que se apoiar, porque muitas vezes as mulheres dentro da igreja não se apoiam. As mulheres ficam às vezes contra outras mulheres e ficam às vezes apoiando um homem. Às vezes as mulheres não se apoiam. Quantos casos, escândalos nós temos presenciado dentro das igrejas de pastores que agridem as esposas, que traem as esposas. Vemos um caso há tempos atrás de um pastor que estava vestido de mulher e foi pego vestido de mulher, e logo mais a sua esposa aparece do seu lado defendendo. É isso que acontece. Muitas esposas defendem às vezes os próprios maridos, que são obreiros, que são pastores. Elas defendem eles sabendo que eles estão errados. Olha que violência é essa. Como que eu posso defender? E eu vou para a mídia, eu vou para a internet, eu vou para frente da igreja defender aquilo que está errado. O que leva uma mulher a fazer isso? O que leva uma mulher a se submeter a tal ponto de violência? Além da violência que ela sofre de defender. O que leva a isso, amados, às vezes é
a religiosidade. A mulher fala assim, ela recebe tantas palavras de violência quando fala assim, olha, a mulher tem que ser sábia, a mulher não pode divorciar, a mulher ela não pode denegrir a imagem da igreja, a mulher ela não pode levantar escândalos. É isso que acontece. E por isso, muitas vezes, as mulheres se submetem à violência. É hora de acordar, é hora de nos apoiar, é hora de nos valorizar. Eu quero trazer a defesa, essa defesa da mulher, da importância da mulher no âmbito religioso, que é fundamental a gente acordar para essas coisas. Então, se o próprio Jesus valorizou a mulher, quando ele pegou uma mulher que foi pega em adultério e colocaram na frente dele para ele julgar, ele não julgou, mas ele defendeu. Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas foram se afastando e aquela mulher foi liberta. Como Jesus não julgou aquela mulher que estava lá no poço, que quando ele falou para ela, mulher, se tu soubesse quem te pede água para beber, tu pediria água e eu mataria a sua sede. Como Jesus não julgou Maria Madalena, que era uma antiga prostituta e que passou a ser sua discípula. O que isso mostra? Jesus, ele chamava pelo nome, ele valorizava. E por que as igrejas não vão valorizar a mulher? É necessário sim a gente fazer um elo, a gente fazer uma corrente e a gente fazer uma voz de mulheres que se levantam e que reconhecem o seu valor, que não são manipuladas, mas que não perdem a sua fé. É importante, aqui eu não estou falando contra a igreja, eu não estou falando contra ministério nenhum. Eu estou falando de mulheres libertas, mulheres sábias, mulheres que conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mulheres que reconhecem o seu papel e a importância. E mulheres que sabem fazer este equilíbrio. É verdade, precisamos fazer um equilíbrio. Nos reconhecendo como servas de Deus, como obreiras do Senhor, como mulheres de grande importância, mas nos reconhecendo como mulher, que deve ser valorizada, que deve se cuidar, que tem uma outra vida afora. Nós temos várias áreas da nossa vida, nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida financeira, nós temos a vida familiar, nós temos a nossa vida física para cuidar. Nós temos que fazer esse equilíbrio. E eu quero chamar você, mulher, você para fazer parte dessa diferença, um evangelho consciente, um evangelho pleno, um evangelho de valorização da presença feminina, ou seja, mulheres em ação.